Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, tu dissestes que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, lá tu estarias. Aqui nós nos encontramos, Senhor, reunidos em teu santo nome, por tua causa e misericórdia, em busca, Senhor, do consolo, da direção e da esperança para nossas almas. Que tu faças a presença, Senhor, em nossos corações, que tua luz possa iluminar nossos pensamentos e que conceda-nos a capacidade, Senhor, do discernimento, sem as interferências das ilusões da matéria, sem a perturbação nascida, Senhor, do nosso âmago, do nosso interior, que ainda encontra-se nas sombras das fabilidades humanas, das iniquidades, das ilusões, Senhor, que deturpam os reais valores da existência carnal. Dissipai, Senhor, se for assim da tua vontade, as trevas do nosso coração, que reveste-se de orgulho, de vaidade, de presunção, e transformam-se em emoções negativas ou buscas desenfreadas do prazer ou da maldade, dificilmente do amor sincero. Ajude-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos, salva-nos, Senhor, assim como salvastes Lázaro da morte, ressuscitando-o para a vida espiritual. Abençoai esta casa que nos acolhe, e teus anjos amigos aqui sempre possam estar, Senhor, acolhendo encarnados, desencarnados, e de onde vieram e como vieram, possam aqui encontrar a paz e a esperança. Iluminai os trabalhadores que colocam-se como aprendizes do teu evangelho, e possamos representá-lo, Senhor, espelhando e fazendo a tua santa vontade. Rogamos que estendei estas bênçãos sagradas aos lares, família e familiares de todos aqui representados, daqueles que não puderam vir, que não conseguiram vencer os impedimentos da matéria, daqueles que se deixaram aprisionar pela preguiça espiritual, por aqueles que permitiram as forças trevosas influenciar as suas decisões. Mais forte do que a vontade do encontro com Cristo. E assim, não movimentaram a força da fé e a rogativa ao Criador para vencer as trevas de si mesmo. Aonde estiverem, recebam esta energia de luz. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e ilumine este alimento, transformando-o também em um precioso medicamento. E alimente o corpo, e ajude a fortalecer e curar a alma. Abençoe as mãos laboriosas, operosas, corações generosos, e confeccionaram este alimento. Derrame sobre cada um as bênçãos do teu amor. Rogamos, Mestre Jesus, por este caderno, pelos nomes que aqui se encontram, encarnados, desencarnados. E cada um, Senhor, em sua individualidade, aonde estiverem, receba a visita da tua santa energia em forma de um anjo amigo, e que possa abençoá-los, fortalecê-los a vencer as trevas, a ignorância, o vício, o mal, e assim buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Cristo Jesus,
estenda tuas mãos e, se for de tua vontade e permissão, estas simples águas possam transformar-se em medicamento, em águas fluidificadas, remédio santo que cura as feridas do corpo e que sana as enfermidades espirituais. Passando em suas feridas ou ingerindo, assim possam os irmãos melhorarem, pois transforma-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Cristo Jesus, a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, onde houver a dor, onde houver as trevas, onde houver a maldade, lá esteja a tua presença de amor, bondade e vida eterna. Aos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso, rogamos tuas bênçãos, Senhor Jesus. E um dia possamos, que não seja tão distante, compreender e viver à luz do teu amor e do teu evangelho como verdadeiros irmãos, auxiliando-nos, amparando-nos mutuamente. E assim, sobre a prática da caridade, vivenciarmos a fraternidade universal do amor. Ilumine e abençoe nosso país querido, nossos governantes sérios. Não permita, Senhor, que esta nação, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, possa, Cristo Jesus, perder o título de albergar as almas que querem redimir-se e que possamos ser estes trabalhadores da regeneração, levando ao todo o planeta Terra a verdade à luz do teu amor, na vivência do teu Evangelho de luz. Abençoai todas as nações, Senhor. Principalmente, rogamos por aqueles que vivem nas ilusões de seus dirigentes, daqueles que detêm o poder sobre as massas e ainda fomentam as guerras, as trevas, as obsessões, as possessões. Que a paz há de reinar no mundo. Que o teu amor há de estar em cada coração. E assim, Cristo Jesus, rogamos que se faça a tua vontade em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita, Recanto da Paz, aonde temos a única finalidade de viver o Evangelho de Jesus Cristo em toda a sua pureza e em toda a sua simplicidade. Viver a verdade em Cristo Jesus. E é o tema de hoje. A verdade que liberta. Não precisa ter muito conhecimento e nem precisa fazer muito esforço de análise para compreendermos que nós estamos vivendo numa psicose coletiva, numa loucura coletiva. Raros são aqueles que estão conseguindo viver em um pequeno espaço dentro dele mesmo de lucidez. Caminhamos a passos largos para a autodestruição do equilíbrio da criatura, do ser. A inversão de valores, as inversões da verdade, ficaram como uma opção de vida para a grande maioria da humanidade. Religiões, opiniões, tudo vivendo sob um regime de inversões de valores. Um aprisionamento de si mesmo. Um psicólogo
que não me lembro o nome, nem é importante também, disse que o homem é lobo do próprio homem. Preste atenção nessa frase. O homem é o lobo do próprio homem. Quando nós pensamos na figura do lobo, o animal, nós podemos analisar a personalidade desse animal. Ele não vive em sociedade, ele é extremamente falso, ele é sorrateiro, ele não gosta de se arriscar, ele é extremamente violento, e ele se une em um bando de coletividade para ter força e atacar aqueles que são mais frágeis. E principalmente, ele pega aquilo que já está morto, aquilo que já foi, aquilo que já lutaram para matar, para se alimentar. Ele prefere pegar os despojos já que não oferecem nenhum risco para ele. Se a presa que se alimenta lá for mais frágeis do que o bando, ele afugenta a presa para pegar os despojos para se alimentar. A humanidade, me perdoe, não se sinta ofendido, né? Porque eu também sou humanidade. Estou contido dentro deste processo, e isso é que faz a diferença de quem é cristão ou não cristão, ou de quem busca a verdade, ou de quem está criando a ilusão para si mesmo. Jesus falou, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Vivei a verdade. Porque não é buscar. Pronto, busquei, e agora? Já estou liberto? Não. Você buscou? Agora você sabe qual é a verdade? Então viva a verdade. Viva a verdade. Compreende isso? A grande diferença é que a humanidade busca a verdade, mas não quer viver a verdade. A verdade ele quer para que os outros vivam a verdade, não ele. Cobra dos outros a verdade, mas não quer viver em si a verdade. Então coloca-se nesse processo de coletividade ilusória, assim como o lobo. Sigmund Freud disse que há um grande perigo da humanidade viver o reflexo da sua sombra. Olha o perigo. Você sabe o que é o reflexo da sua sombra? Preste atenção. Ele não está falando na sombra. Porque quando nós falamos de sombra, a sombra é a personalidade oculta do ser. Aquelas coisas que está intrínseca na personalidade, mas ele joga para o subconsciente, fazendo que no subconsciente fique armazenado esse cômodo, esse porão escuro, aonde está as trevas interiores, que Paulo de Tarso chamou de demônios íntimos. Está compreendendo? É a mesma coisa. Demônios íntimos e a sombra de Carl Jung ou de Freud, também os dois, comungavam o mesmo pensamento. Era difícil eles comungar o mesmo pensamento, mas nesses casos os dois comungam o mesmo pensamento. Só que Sigmund Freud foi mais além. Foi mais além. Porque ele disse o reflexo da sombra. Aí vem a problemática. Porque o reflexo da sombra é a imagem distorcida que ele não deixa aparecer. Ele não deixa aparecer sua sombra. É o que reflexo que ele quer jogar para a humanidade. Poucas pessoas são o que elas são, mas são o disfarce para se dar bem na coletividade. A hora que ele começa a ser o que ele é, termina o relacionamento ou cria-se os aprisionamentos agressivos. Está compreendendo isso? É o reflexo da sombra. Quando esse reflexo da sombra sai do cômodo escuro e reflete no cotidiano, através das atitudes diárias, são aquelas coisas insanas que a pessoa faz. E sabe qual a problemática maior? Quando isso se junta na coletividade, fazem-se como os lobos. A pessoa na coletividade, ela expõe
os seus mais trevosos pensamentos e sentimentos e atitudes. Coisa que sozinha ela não faria. Compreende isso? Esses dias eu vi uma reportagem que chega lá, quando você está passando pelas notícias para dar uma pincelada no que está acontecendo no mundo, que 50 pessoas, homens, haviam estrupado uma mulher. Coletivamente. Aí eu quero que vocês entendam isso, olha, preste atenção. Estas 50 pessoas estruparam uma mulher, coletivo, no mesmo momento, mas raríssima, uma daquelas pessoas tinha coragem de fazer sexo no meio de outras pessoas. Compreende aí? Você está entendendo aí o que é o reflexo da sombra quando ela vai para a coletividade? Ela não tinha coragem nenhuma as pessoas nem pelado ficaria perto de outras pessoas. Mas quando se reuniram e através do espelho perverso das trevas dentro de cada um, 50 homens tiveram ereção e estruparam uma mulher no coletivo. Sempre com 49 olhando. Compreenderam aí? Você está compreendendo aí o mal que está acontecendo sob o aspecto da coletividade humana? Aí vem uma parte interessante que nós, e eu vivo isso, sei muito bem como é isso, quanto mais você se espiritualiza, mais solitário você fica. O mundo vai te abandonando, porque o mundo passa a fazer o quê? A te agredir. Se você quer melhorar, você quer crescer, se você quer sair do aprisionamento da filosofia interesseira, da moda interesseira. Por que o Espiritismo é a religião mais atacada em todo o processo? Por todas as religiões. Por quê? Porque é o único que vive a verdade integral de Jesus. Eu não estou falando os espíritas. Está compreendendo isso? Os espíritas são pessoas que têm as suas fragilidades, seus demônios íntimos. Estou falando do espiritismo. O espiritismo não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula. Todas as religiões do mundo, acredito eu, que já tentaram estudar e achar um defeito no espiritismo, não conseguem. Aí atacam-se, o espírito é macumbeiro, nunca entrou dentro de um centro para saber, né? O espiritismo é uma loucura, é fábrica de doido, né? Não pega a estatística, que a única religião no universo conhecido é que cura as esquizofrenias, loucuras, e que cura a depressão. Não existe nenhum medicamento que sara, cura a depressão. Mas o espiritismo tem o medicamento que se chama caridade, verdade e mediunidade, com conhecimento. Está entendendo isso? Então, muito importante que nós possamos fazer uma grande análise, vamos falar de verdade, uma grande análise nossa, o que nós estamos acreditando como verdade em nós. E cuidado com a verdade coletiva. Cuidado com a verdade coletiva. Hitler induziu uma coletividade de países a trucidar, matar. Porque ele aprendeu o quê? Uma mentira repetida 1000 vezes, ela se transforma em verdade. E ofereceu para aqueles que acreditavam nas mentiras inventadas pelo apartheid, que ele ofereceu o poder insano do animal, fazendo sair de dentro de cada criatura o demônio. Você é um ser superior. Se teu pai for contra você, mate-o. E as pessoas acreditam naquilo. Então, pai matou filho, filho matou pai, filho matou a família inteira. Está compreendendo isso? Chegava em uma cidade, chegava em uma comunidade e diziam: vocês não estão condenados. Hitler é um santo homem e vai libertar vocês, mas vocês precisam sair dessa cidade. Tragam seus ouros, tragam suas joias, porque isso será depositado no banco, né? E vocês serão conduzidos de trem e para um local
onde a guerra não vai alcançá-los, e lá viverão em paz até a guerra terminar, até Hitler vencer, e aí vocês retornarão para suas casas, para suas cidades. E era tudo falado por líderes religiosos, era falado por homens que tinham uma eloquência linda e bonita, e a multidão, milhares, milhões de pessoas acreditavam, iam em casa, pegavam seus tesouros, suas joias, anéis, tudo, entregava, entrava no trem e ia direto para a fornalha, serem queimados. Compreende isso? E aquela coletividade que queimava, acreditava em tudo, porque eles estavam vivendo o lado negro das suas personalidades interiores. No século XVI e XVII, aconteceu a caça às bruxas. Houve uma psicose coletiva, uma loucura de interesses religiosos e pessoais. Fomentaram na crença que as mulheres eram demoníacas, bruxas. Nós estamos falando de países de primeiro mundo, Europa, América. Quando deram um despertar, viram, principalmente na Suíça, que as aldeias lá não tinham mulheres mais. Todas haviam sido massacradas, queimadas, degoladas. Algumas eram cortadas em partes e jogadas para piranhas, tubarões comerem, para que o espírito dela não juntasse as partes do corpo e não manifestasse as suas bruxarias. Aqui é que aquelas mulheres estavam fazendo? Elas eram cristãs, religiosas, e aprenderam a fazer as manipulações de ervas e curando as pessoas. Elas eram médias. Mas a loucura psicótica de algum líder religioso, de alguns líderes religiosos, envolveram a comunidade. E pegavam irmãs, mães, avós, e lá massacravam, queimavam, torturavam, enforcavam, deixavam pendurados em árvores para os pássaros ir comendo devagar. Compreende isso? Você está achando isso tenebroso, tétrico? O que está diferente de hoje? O que você está fazendo com você mesmo? Qual a crença que você está tendo que vai te matar daqui a alguns dias, meses, anos, que vai te adoecer, que vai aprisionar seu espírito num processo de loucura? Então está vivendo esse surto psicótico também. E não está vivendo a verdade. Ontem eu fui fazer o culto, fomos fazer um culto na casa, um culto no lar. Uma criancinha de 8 anos assistiu o nosso lar. E aí ela disse, Geraldo, o céu é daquele jeito? Eu falei, não, o céu é muito melhor do que o nosso, a cidade chamada nosso lar, lá, passada no filme. Ah, e o inferno? Inferno é muito pior do que aquele, mas aquele é umbral, né? Aí eu disse, você lembra o que aconteceu com André Luiz? Quando ele já tinha sido resgatado? Ela, lembro. Você lembra que ele sofreu, ele sentiu que estava no umbral. Eu falei, não, ele transportou-se para o umbral. E você viu o que aconteceu com ele? Ela disse, vi. Ela bateu a mãozinha na barriga. Porque André Luiz já tinha sido salvo do umbral, levado para a colônia espiritual nosso lar, passado pelo tratamento durante 1 ano ou mais, melhorado-se, e aí visitou o lar onde ele viveu a sua vida como encarnado. Aquela mansão, ele era médico, era muito rico, uma mansão muito bonita. Mas quando ele adentrou no lar, quando ele
viu sua filha, a filha começou a tocar a música que ele gostava. Quando ele subiu para o segundo andar, quando ele entrou dentro do quarto que era dele, a primeira coisa que ele viu, que o retrato dele já não estava na parede. A segunda vez que a esposa linda e maravilhosa estava sentada ao lado da cama, e deitado na cama um homem, que era o marido novo da mulher dele. Já havia passado 10 anos que ele havia desencarnado, aproximadamente. E ele ficou com ódio, com raiva. E ele não tinha nada no corpo. Seu corpo já estava são. Mas quando ele sentiu raiva, ele foi arrastado para o umbral novamente, da onde ele tinha passado 8 anos em dor e sofrimento. E a roupa dele manchou-se de sangue, porque materializou aquela ferida que já havia se curado, mas que era a ferida das trevas. Então ele espelhou o lado escuro da alma dele. Não existe tempo, não existe espaço, não existe passado nem futuro. Só existe o que você pensa, o que nós sentimos. Então ele já tinha sido curado, ele retornou ao seu passado, e ele retornou ao umbral, e ele retornou à ferida que saiu o sangue em milésimos de segundo. Confundiu-se passado, confundiu-se presente, confundiu-se dor, confundiu-se sofrimento, confundiu-se tudo, a ilusão de que ele estava aprisionado, acreditando que a mulher ainda teria que ser dele, mesmo que ele não tinha corpo físico mais. Você está compreendendo o que é o reflexo de nossas ilusões? As inverdades? Poucas pessoas querem viver essa verdade. Poucas pessoas querem acreditar nessa verdade quando ainda encarnado. É muito mais fácil nós irmos para a igreja que fala que nós vamos para o paraíso. É muito mais fácil eu ir para uma igreja que vai falar que eu sou o iluminado e que Deus está derramando as bênçãos sobre mim e que no ano de 25 vai vir os bilhões e bilhões de dólares para minha conta. Basta eu doar, basta eu batizar, basta eu fazer o ritual que eles têm como opinião, mas não é verdade. Outros buscam nos chás alucinógenos ou nas coisas ilusórias. Outros desprezam tudo isso dizendo, eu acredito em Jesus Cristo, basta eu abrir a Bíblia em casa, frequentar a missa, ou mesmo fazer uma prece. Deixa eu aproveitar a vida. Deixa eu beber e gozar a vida. Só que não é assim. Porque isso é opinião. Isso não é verdade. E quando vivemos sob a opinião, chegará o momento que defrontaremos no muro da verdade, que destrói todas as opiniões. O tempo é o dono da verdade. Ante a luz da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no ciclo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Nós não seremos libertados, nós temos que entender que nós estamos aprisionados. Eu estou prisioneiro de quem? De mim mesmo. Você também está prisioneiro de você mesmo. A única forma de libertarmos é buscar a verdade de Cristo Jesus. Aquelas pessoas que buscavam as mulheres e as sacrificavam, acreditavam que estavam com a verdade. Se você for para a Coreia do Norte, eles acreditam que estão com a verdade. Se for para a Venezuela, eles vão acreditar que está com a verdade. Se você abraçar com os políticos interesseiros, eles acreditam que estão vivendo a verdade. Compreende? Na Coreia do Sul foi decretada a lei marcial. Hoje. Você sabe o que é lei marcial, né? Compreende? Para frear a loucura insana dos políticos de lá. Dos políticos
que invertem os valores da verdade. Está compreendendo isso? Está entendendo isso? Na China, já mataram mais de 300 cristãos esse ano, só porque professam o cristianismo. E mais 6 países no mundo. Não pode ser cristão, não pode falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém que tem o poder, que aprisiona os outros, não querem a verdade que liberta. Está entendendo isso? Você acredita que o lobo que dormita dentro de você quer que você seja liberto? Não. O lobo quer que, se você fala assim, vou para o centro espírita tomar passe, na terça-feira, você decidiu isso no domingo, você está convicto que virá para o recanto da paz, na terça-feira, aparece um convite, um encontro, uma reunião, uma cachaçada. Acontece uma dor de cabeça, um mal-estar, uma febre, e você não vai para o centro. O que fez aquilo? O seu lobo interior. O lobo que devora a sua vontade de se libertar. O lobo falso, mentiroso. Está compreendendo? Mas eu não pense em você que é só a hora que você vai para o centro, não. É a hora que você pensa assim, meu Deus, na segunda-feira vou começar uma nova perspectiva de vida. Vou para a academia, vou malhar, vou parar de comer muita carne, vou alimentar melhor, vou levantar cedo. O que acontece na segunda-feira? Você aproveita o domingo que comprou uma costelada e sobrou. Você levanta, acorda na segunda-feira, seu corpo está moído. Você custa levantar. Aí você diz, hoje não vai dar para a academia, depois eu começo. Tem muita coisa para fazer hoje. Você boicota a você mesmo. Esse é o lobo interior que está dentro de você. Está compreendendo isso? Esse é o lobo interior. Eu vejo pessoas que vivem olhando no relógio para ir embora, para não fazer nada. Principalmente se ele está dentro de um templo religioso. Compreende? Quantas pessoas já falaram para mim, Geraldo, o culto aí no centro espírita é longo demais. Tem casa espírita que é só 30 minutos. Ler o jogo de futebol em 1h30. Né? Um jogo de futebol em 1h30. A pessoa fica 5 horas sentada bebendo. Falando em beber, veja a loucura coletiva. Essa psicose coletiva. Quando eu era jovem, até parece que eu sou velho, né? Eu sou idoso, mas não sou velho. Quando eu era jovem, havia aquela moda de ter shoppings, de ter bar eletizados. Era bonitos, bares bonitos, aconchegantes. Tinha lá as espeluncas também, né? Mas aí aquela espelunca ficava só aqueles, me perdoe a palavra, os pés inchados, né? Aqueles que tomam pinga de dose, né? Fica o dia inteiro bebendo pinga de dose, toma 5, 6 pingas de dose, fica tonto, mas passa o dia inteiro lá perturbando o dono do boteco, né? Mal e mal ele compra uma salsicha para poder tirar o tira-gosto, né? Mas a loucura psicótica de hoje, distribuidora de bebida, se alguém que é dono, me perdoe. Mas aquilo é uma loucura psicótica. Às vezes, os meninos vão para o Ceasa sexta-feira, 6 horas da manhã. Vocês passam em frente, distribuidor de bebida está cheio ainda, né? As caras caídas, vermelhas, pés inchados, passou a noite inteira em pé, bebendo. Mulheres bonitas, jovens, ficam em pé, desconforto, em frente a essa loucura coletiva de que
beber em distribuidores de bebida. Eu não sei qual a opinião disso, se é bom. Não é mais barato. Ao menos Coca-Cola não, porque um dia eu fui comprar a Coca-Cola 600 ml, eu paguei R$8. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Mas como a minha companheira estava com vontade de beber Coca-Cola, eu passei por cima da minha razão naquela noite e comprei, porque eu não encontrei lugar nenhum supermercado aberto para comprar a Coca-Cola de R$4, né? R$3,60, né? Paguei 8 numa Coca-Cola de 600 ml, numa distribuidora de bebida. Eu falei, então não tem nada mais barato aqui. Por que esse povo fica tudo em pé aqui bebendo? Põe um latão de 200 litros, a coisa mais feia do mundo. E fica em pé ao redor, ou se põe num banquinho desconfortável e fica lá bebendo 2, 3, 4, 5 horas e alguns até amanhecer. Sabe, é a loucura coletiva que vira a moda e as pessoas então abraçam essa opinião. Mesmo que esteja desconfortável, mesmo que está morrendo, mesmo que está fazendo mal a si mesmo, mas é mais forte, porque o lobo dentro dele é que está falando. Não é a razão dele, não é o coração. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Preste atenção, olha aqui, política, filosofia, ciência e religião. Então veja só, engloba toda a humanidade. As pessoas entram nesse aprisionamento de opinião, mas não de verdade. Não de verdade. Compreende isso? As loucuras insanas que se fazem por causa de religião. Vocês já viram um aparecimento de um Ayatollah no Irã? Vocês já viram? Nos dias consagrados à visita às mesquitas, às mecas, vocês já viram? Vocês já viram? Vai 1,5 milhão de pessoas, de homens. Homens. O dia determinado não vai mulher. E gritam, e batem na cabeça, e rodam. Você viu 1,5 milhão de pessoas filmado por cima e as pessoas rodando num ato insano de uma religiosidade louca. E muitos daqueles escutam o líder sagrado religioso para eles, que aparecem de 5 em 5 anos, para criar um ar de misticismo, e aparece com barbas brancas, com turbantes bonitos, com vestes de túnicas alvas. Faz um pronunciamento que eles têm que matar e massacrar o inimigo. Depois que termina aquele insano ato fanático religioso de opiniões, disparam metralhadoras e fuzis para cima, e ai daquele que foi considerado como inimigo se passar por perto, ou se descobrirem, ou se encontrarem. Naquele momento? Não. Em qualquer momento da vida daquelas pessoas, seja daqui 1 ano ou daqui 50 anos, ele destrói, ele mata, ele trucida homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos, enfermos, paralíticos, não importa quem, o que, como. Só importa aquilo que está implantado no coração dele, como as trevas da sombra da sua opinião fanática. O que está dentro de você? Qual é a verdade que você está defendendo? Que vai te levar para o aprisionamento, não só nesse corpo. Não esqueça, você é eterno, eu sou eterno, você é eterno. Nós preexistiremos após este corpo físico. Morreu esse corpo, não pense que estaremos muito mais vivos do que estamos agora. Está compreendendo isso? Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que reconheçamos na atividade incessante do eterno bem. A única verdade é aquela incessante para o eterno bem. O que você está vivendo é um eterno bem dentro de você?
É? Se for, você está a cada dia melhor. E melhorará a cada dia. Você sabe qual é o compromisso do cristão? O cristão é todos aqueles que conhecem Jesus, que admitem Jesus, que reconhecem que Jesus é o mestre, é o líder religioso da filosofia para a vida eterna, ser a cada dia melhor. Compreende isso? Você está melhor hoje do que ontem? Você hoje tem menos raiva do que ontem? Você hoje aprendeu a perdoar aquele que você não ontem estava com ódio, com raiva? Você parou de algum vício mundano? Você erradicou alguma coisa ruim da sua vida hoje? Você está lutando para melhorar a sua forma de falar? Você está lutando para essa crise de pensamentos perversos e negativos que está invadindo as nossas cabeças incessantemente através dos meios de comunicações? Você já viu que quando você abre o teu WhatsApp, lá onde antes era escrito pesquisa, o que está escrito lá agora? Meta. Você sabe o que é a meta? É a IA. Todas as vezes você escreve lá, oi, a IA recebe. Qualquer diálogo que faz lá, ela vai somando na sua inteligência artificial de bilhões de conexões por segundo para analisar a sua personalidade. E através dessa análise de personalidade, ela vai para o Instagram, ela vai para as redes sociais, ela vai para todos os aplicativos que você acessa e começa a influenciar através de propagandas e informações de interesse dela, não seu, para modificar a sua opinião se você estiver contra os interesses dos potentados do mundo. Isso chama aprisionamento. Está compreendendo isso? Aprisionamento. Você abre o YouTube, vai cair as informações de acordo com os diálogos que você teve no WhatsApp. Está compreendendo isso? Sua idade, seu signo, sua personalidade, seus diálogos, sua data de nascimento, seus aspectos religiosos, interesseiros, mas não faz aquilo que você quer, não faz aquilo que se quer para modificar o que você está vivendo como verdade. Está compreendendo isso? Penetrá-la, a verdade, é compreender as obrigações que nos competem. Qual é a obrigação que te trouxe na Terra? Você sabe qual que é a sua missão? Eu te conto essa missão agora. Te salvar. Você veio aqui na Terra para te salvar. Você veio aqui para domar esse lobo interior que devora as entranhas das verdades de Cristo, para a vida eterna. Você veio para te salvar. Você não veio para salvar ninguém. Ninguém salva alguém se não salvar a si primeiro. Discerni-la é renovar o próprio entendimento, é converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Discernir a verdade. Olha, se nós, quando nós fazemos uma análise pessoal, sabe? Antes eu dava um curso aqui chamado Conheça-se a si mesmo. Conheça-te a si mesmo. Conheça-te a si mesmo. Nas primeiras 3 semanas, dá uma depressão lascada na gente. Eu, como instrutor, que já dei esse curso por mais de 10 anos seguidos, não só nessa casa, sabe? Me dá uma tristeza profunda. Por quê? Por que dá essa tristeza? Tudo aquilo que nós hoje estamos fugindo e não estamos querendo é pensar. Nós não estamos querendo pensar. Quantas pessoas dizem para mim, como eu faço para parar o fluxo de pensamentos? Vira pedra. A única forma, vira pedra. Na música até as pedras rolam, mas elas não pensam. Né? Está entendendo isso? Não tem como. Acabou. Nunca mais na existência. Você sabe do que é infinito?
Hoje eu ouvi uma criança falar, ó, é o infinito do infinito do infinito do infinito. Não existe isso. Só existe o infinito. Não existe o eterno do infinito do eterno. Não, só existe o eterno. O eterno é só um. Acabou, é eterno. Nunca mais na existência do eterno você vai parar de pensar. A questão não é parar de pensar. A questão é dominar o pensamento. Sabe como? Fazendo uma autoanálise em busca da verdade. Todas as vezes que você não usar a verdade em si mesmo, seu cérebro entrará em conflito, em dualidade. Porque tua mente sabe uma coisa, teu cérebro discerne outra e seu coração está sentindo outra. Só aí tem 3 situações complexas. Está entendendo isso? Por isso que Jesus falou que a verdade nos liberta. Unir sentimentos, racional e espiritualmente eterna, em um só caminho, em um só sentido. Sem opinião, sem interesses pessoais, egoísticos, orgulhosos, momentâneos, que chegará um momento que vai tudo cair como um castelo de areia na beira do mar. Entende isso? Isso é igual, você já viu aqueles torneios eu fico encantado com a habilidade. Torneios de escultura no gelo em países extremamente frios, Groenlândia e tal, aqueles países lá. A pessoa, durante um período de extremo frio, eles fazem esculturas fantásticas. Mulheres, castelos, imagens, coisas lindas, coisas de outro mundo. Eu fico pensando, como é que a pessoa tem uma habilidade dessa? Só que dura só alguns meses, porque depois esquenta, né? Derrete tudo. Nós estamos fazendo assim conosco. Nós estamos esculpindo personalidades, esculpindo vontades, esculpindo opiniões, e elas estão se derretendo com o passar dos tempos, dos dias. E aí entra aquilo que corrige-nos, que se chama dor, que se chama depressão, que se chama estados de loucuras. Você sabe como que uma loucura chega? Começa com pensamentos duplicados. É assim que começa. Começa quando você não domina o lobo interior. É assim que começa o estágio da loucura. Está compreendendo? Porque nós temos que entender que tudo que nós sentimos, pensamos, atraímos para nós. Atraímos como força energética e como companhias espirituais. Está entendendo isso? Então, buscar a verdade é uma forma de autopreservação. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha que extraordinário. Só existe liberdades, né? Só existe a verdadeira liberdade se nós cumprirmos com o dever fiel. Né? Qual que é o dever que te trouxe aqui? Se salvar. Como você vai salvar mentindo para você mesmo? Como você vai se salvar vivendo o reflexo do espelho de uma sombra? Compreende isso? Você está aqui. Olha para o lado, você vê a sombra e corre, para em outro lugar. Olha para a sombra e corre. Você morre de medo de uma sombra. A humanidade hoje está com medo de tudo. Quando veio a pandemia, eu avisava, eu falava, o problema não é o vírus, o problema é o que vai criar dentro do psique humano. O que criou? Estamos vivendo. Quantos suicídios? Quantas pessoas abandonaram a religião, a religiosidade? Quantas pessoas abandonaram a ética? Quantas pessoas abandonaram a verdade? Por quê? Porque elas ficaram incubadas em um medo, em um trauma, e quando retornou ao cotidiano, falou, agora eu tenho que aproveitar a vida. Isso é a técnica de Hitler. Passou medo, depois deu poder, falou, destroem tudo. Então a humanidade está destruindo a si próprio. Tem medo de micróbios, medos de vermes, medos de vírus. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo. Se você tiver com a imunidade boa, seu próprio organismo te defende disso tudo.
Se você tiver de morrer por um vírus, não pense você que é com uma vacina ou não que você vai ser salvo. Está compreendendo isso? Tenha medo do lobo que está dentro de você, que está te matando, aprisionando, e não só o seu corpo físico, mas aprisionando a sua lucidez. Está compreendendo isso? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer a verdade é conhecer o sentido da vida. Qual o sentido da vida para você? É aquilo que você sente como prazer? Você está lascado. Lascado. Porque a hora que o teu corpo se extenuar no desgastes energéticos com o passar do tempo, não vou dizer nem com o passar da idade, da velhice, não. Tem muitos jovens que já perderam o sentido do prazer, porque aí, se ele é homem, ele tem um sentido na mulher, aí ele extasia-se com tanto sexo, ou com tanta pornografia, que perde o sentido com mulher, aí ele arruma um homem. Aí quando ele perde sentido com um homem, ele arruma um cachorro. Aí ele arruma 2 homens, ela arruma um homem e uma mulher. Ele vai arrumando e arrumando. A hora que extenua-se as suas forças físicas, o desejo não está no corpo. Não está no corpo. O desejo está na alma. E aí, como faz? E aí ele morre. Ele definha-se antes de morrer, né, desencarnar, em processos sérios de dor e sofrimento, alguns por anos a fio. Já vi casos de 27 anos de dor e sofrimento. Começou com 50 e poucos e foi até os 80, 82. 27 anos de dor e sofrimento no corpo físico, mas sem vontade, aprisionado só na dor e no sofrimento. Aí desencarna. Acabou? Não, porque o fator energético, o fator vontade, está na alma, é no espírito, não é no corpo. O corpo é manifestação do teu desejo do coração, porque o desejo do coração está na alma. O santo grau do cientista descobriu qual a energia que faz bater o coração. Não é? Descobriu a energia que bate o coração, pronto, estava feito. Estava feito. Por quê? Porque aí o homem não morreria pelos processos normais cardíacos, circulatórios. Está entendendo? O homem viveria 200, 300, 400, 500 anos. Compreendi? E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Não tem como você crescer se você não burilar ou sofrer. Sabe o que é burilar? É o buril. Buril é a ferramenta que vai lapidando as pedras preciosas. Sabe aquela pedra bruta? Ela vai lapidando ali, ó, horas a fio, dias a fio, para que tire todas as impurezas e transforme naquele diamante iluminado, naquela pérola fantástica. Compreende? Não existe crescimento sem um burilamento e sacrifício. Sacrifício é abandonar os seus egos, é crescer na força da vontade e na força da verdade e alargar a opinião. Vontade no bem. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age pouco. Age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Não é? A pessoa diz assim, eu vou lá no centro espírita tomar um passe. Ele não fala nada, ele só decide e vai. Segunda-feira, numa roda de amigos, eu não vou beber mais, eu vou parar de comer carne, vou comer mais frutas e legumes, vou fazer caminhada, vou andar 5 quilômetros, vou fazer uma academia. Na segunda-feira ele acorda 10 horas da manhã e faz de conta que não lembra de nada. Aquele que fica calado, ele decide dentro de si, determina e faz. A força da criatura é na determinação, não é na palavra. Está compreendendo isso? Entende isso? No princípio, Deus fez-se verbo. Depois, a carne resgatou o espírito. Hoje, o espírito resgata o homem da matéria em plena comunhão entre encarnado e desencarnado, disse Jesus Cristo. E seria essa fase que nós estamos. Teu espírito que tem que salvar a tua carne. Está entendendo isso? É o teu espírito que tem que comandar, não é a tua carne. Entende?
Você já pensou se o cavalo que comandasse a carroça? Já pensou? Não é o cavalo. O cavalo é a vontade. A carroça é o corpo. O carroceiro é o espírito. Qual você é? Pergunte a você. A carroça é teu corpo. O cavalo é a tua vontade, é o teu desejo. O que você está fazendo com o teu desejo? O que você está pondo na carroça? Para onde está indo? O carroceiro, com as rédeas firmes, direciona a vontade e o corpo para aquilo que é para o bem, não aquilo que vai destruir. Pergunte a você, todos os... uma vez por semana, pergunta quem você é. Amém? Alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo? Antes de encerrar, muitas pessoas ficam em dúvidas final de ano. Terça-feira dará no Natal, sábado dará no Natal, Ano Novo. Nossa casa não fecha. Nossa casa não para. Eu sou trabalhador da última hora. Eu não tenho direito, nenhum dia, de tirar um descanso diante de um dia de trabalhos e reuniões nessa casa espírita. Compreende isso? Nós não temos férias. Então, Natal, se cair na terça-feira, terá sopa, terá palestra. Se cair no sábado, terá sopa, terá palestra. Na quinta-feira, aqueles que estão em tratamento, nós teremos trabalhos mediúnicos. Se você quiser e puder vir, então não arrume desculpa pensando, acho que hoje o centro está fechado. Preste atenção na frase. Acho que hoje o centro está fechado, mas também não vai lá no Facebook, né, para olhar se está aberto ou não. Se você for lá, vai estar escrito sempre o quê? Aberto. Sempre aberto. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta fantástica noite. Pelos teus anjos amigos que aqui derramam tuas bênçãos sagradas e celestiais sobre encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por ter dado-nos as forças de vencer o lobo interior e caminharmos, Senhor, para este templo e receber as dádivas da tua misericórdia. Que possamos levar a luz da verdade, a certeza e a sinceridade em nosso coração, em nossa alma, transformando assim nossa existência, lutando contra nós mesmos, Senhor, diante das adversidades da vida. Entregamos em tuas mãos nossas vidas, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre, e assim seja. Obrigado a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de Cristo possa pacificar nossa alma. Amém?